Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos que vamos. Aqui temos assuntos. E aí, pessoal? Contem. Como é que foi de ontem para hoje? Dia Natália. Bom dia, Marcelina. Bom dia, Gabi. Bom dia, Viviane. Richard. Bom dia, bom dia. E aí? Então, peraí. Pronto. Resolvemos. E aí, pessoal? Agora sim, né? Então tá bom. Então vamos que vamos. Vamos seguir aqui pra frente. Bom dia, Brasil. Bom dia, pessoal de Portugal. Bom dia, cada canto aí nosso que tá na bike agora de manhã para fazer o nosso cardio diário. É ou não é? Lembrando que o cardio ele também ajuda se você quer ganhar sua massa muscular. É ou não é? Então. Bom dia, Camilinha Leão. Bom, começamos o dia um pouco mais chateado. A notícia do passamento do Christian Figueiredo, que era um cara sensacional. Tive a oportunidade de conhecer o Chris, treinar com ele. Era de fato uma das pessoas mais tranquilas assim do meio da musculação. E é lamentável assim que a gente tenha que conviver com essa perda de pessoas aí que são do tipo do Chris, né? O que eu posso falar para vocês é que era uma pessoa que, quando a gente estava por perto, ele tinha uma presença sempre calma, sempre serena, sempre agradável, né? E que vai fazer muita falta aí na nossa convivência. Que era um cara batalhador, ele era um cara de muito boa índole, né? Não sei dizer o que aconteceu, pessoal. Não estava não conheço os médicos dele, não sei por que ele foi operar, o que aconteceu. Mas fica aí a nota nossa aí, né? De lamentar a perda de um amigo, a perda de uma pessoa de valor, de muitíssimo bom coração e de chance de sucesso, né, real, porque ele era muito bom profissional, tá? Então, vamos seguir adiante.
e vamos falar do que as suas dúvidas. Vamos ver aqui. O que tem de pergunta já? Pedro Henrique. Estou tendo algumas bolhas no pé direito, apenas nele. Passei no médico, mas não tive diagnóstico ainda. O que pode ser? Pode ser bolha, Pedro. Né? Pode ser um tênis aí que não está muito legal para você. Pode ser uma meia que não está muito legal para você. Tá? Você foi no médico, você tem que ir num dermatologista. Tá? Vai a um dermatologista e vê o que acontece. Vanessa Zanin, nutricionista. Qual é o protocolo de prega cutânea que você tem preferência? Vanessa, normalmente para atleta a gente usa Pollock, né? 7 dobras. E não atleta a gente usa Faulkner, 4 dobras. Mas eu insiro uma dobra que eu costumo medir, que é uma dobra que fica no flanco. E apesar dela não entrar dentro do cálculo do percentual de gordura, eu monitoro a forma física do meu paciente por conta dessa dobra do flanco também, porque essa dobra é uma dobra que é muito sensível à mudança de rotina. Então, a pessoa viaja ou fica sem treinar, ou de repente adoece. Né? Essa dobra do flanco ela é muito sensível, tá? Essa dobra do flanco eu faço o seguinte: eu desço da borda inferior da escápula, né, onde a gente pega a dobra escapular, eu desço mais ou menos 10 a 15 centímetros, que seria o equivalente a ficar 4 dedos acima do que seria a dobra da suprilíaca. E eu pego ela atrás, nas costas mesmo, onde geralmente as pessoas ficam com aqueles bolsões de gordura, né, que o pessoal chama de cartucheira. Né. É uma dobra bem chata para perder, é um lugar para perder gordura bem chato, mas que vale a pena monitorar, porque ela te dá essa ideia assim, de frequência de treino da pessoa, ou diminuição, alteração de volume, né, coisas do gênero. Né? Vamos de, como é que chama? Superchats já começaram aqui. Aliás, né, considere aí, se você está no Instagram, você é um assinante da minha página, que a gente tem programando uma série de conteúdos aí específicos para assinante. No YouTube, se você quiser participar, trazendo aí seu estímulo, aceitamos superchats para responder suas perguntas, em preferência. E aí, vamos assim, né? Agradecendo, claro, a presença de todos, agradecendo suas generosidades. Falando em generosidade, vocês sabem que a gente vai para Fortaleza, né? Então, estaremos em Fortaleza agora esse final de oh meu Deus, final de outubro. Deixa eu ver a data certinha aqui. Dia 26 de outubro tem certificação da American College. Olha só. Então, ó, dia 29 de outubro, é um domingo, eu, o Júlio e Renato Cariani estaremos em Fortaleza. Tá? A gente vai passar o dia inteiro com vocês. Quem está realizando esse evento é a Conecta Cursos.
Tá bem legal. Já tem mais de 600 pessoas que vão participar, né? E nós estamos estudando a possibilidade de, no final da palestra, fazer um mastermind para poucas pessoas, tá? Mas isso ainda é embrionário, a gente está vendo como é que são horários de voo, de rotina, né? Mas dia 29 de outubro estaremos em Fortaleza, dá uma olhada lá no Instagram da Conecta Cursos, tá? E aí, se você é de Fortaleza, não perca essa oportunidade, né? Estaremos os três, Júlio Balestrin, Renato Cariani e euzinho, tá bom? Beleza? E nos veremos lá. Vamos voltar aqui para nossa rotina. Então, Iago Botsares, bom dia. Treinos sem repetições contadas, indo sempre até a falha. É efetivo para perder peso ou não tem vantagem? Iago, é assim. Ao que tudo indica, a falha é mais um recurso que a gente pode usar para estimular a hipertrofia, tá? E se estimula a hipertrofia, melhora o que é perda de gordura, tá? A questão é a seguinte: se você treinar tudo até a falha, você vai tendo uma perda do que é o desempenho ao longo do treino. Então a sua capacidade de exercer força, ela vai caindo. Então vai caindo que é a sua capacidade de fazer força, vai caindo sua capacidade de manter repetição, né? Porque o que nós entendemos hoje? Precisa existir uma quantidade de trabalho realizado, Iago. Então não adianta simplesmente você falar, eu falhei, o treino foi bom. Não, você falhou, o treino ele foi intenso. Agora, para ser bom para a hipertrofia, você tem que ter uma quantidade de treino, você tem que ter uma quantidade de trabalho realizado. E se essa quantidade de trabalho ela não for alcançada, o que começa a acontecer é que você tem uma estimulação insuficiente para aquilo que você quer. Uma estimulação que a gente chama de subótima, tá? Então esse é um ponto importante aí do que é o estímulo da falha. Então o que a gente faz? A gente usa o que é a nossa capacidade de realizar força, geralmente no começo do treino, né? Para estimular esse ganho de força, nós usamos técnicas de progressão. Então a gente vai aumentando o peso devagarinho, né, para você conseguir aumentar o peso máximo possível. Depois que você chegou numa quantidade de peso crítica, aí nós tratamos de fazer repetição. Então usamos técnicas para aumento de repetição, como cluster set, como rest pause, né? E depois, quando o treino está acabando, a gente costuma usar técnicas de fadiga, né? E que vão buscar a falha, por exemplo, drop set, né? Ou então outras técnicas de fragmentação de repetição para que você consiga ir cada vez mais longe no que é o seu volume de treino, né? Tácito fala uma frase que eu acho muito interessante. Ele fala que o volume é a dama, rainha da hipertrofia, né? Então, a priori, tempo sob tensão, ou seja, força é o rei e o volume é a rainha. Certo, pessoal? Certo, Iago? Don Leffer. Bom dia. Iniciei a academia há 4 meses. Hoje meus joelhos estalam com muita facilidade. Não doem, mas estalam demais com muita frequência. Devo me preocupar, principalmente depois do leg day. A priori, Don Leffer, não é uma questão de se preocupar, mas é uma questão de se precaver, tá? Então, por que uma articulação estala, né? O sinal dela estalar indica uma instabilidade, tá? Isso quer dizer que você precisa melhorar o que são as estruturas dinâmicas de estabilização. Quando a gente fala estruturas dinâmicas de estabilização do joelho, né, tem que lembrar primeiro que o joelho, né, só o mecanismo extensor, né, é um músculo, né, do ponto de vista de segmento, quadríceps, mas são
4 músculos anatômicos e são 7 músculos fisiológicos, né? Então você tem o sustentador da bursa suprapatelar, você tem o vasto médio oblíquo que ajuda na estabilização da patela, né? E o jeito que você conquista toda essa musculatura é justamente fazendo contrações em ângulos de movimento completos. Então você vai trabalhar toda a amplitude, né? E claro, vai fazer uma contração que tenha uma sustentação do que é seja a tensão. Então não é simplesmente balançar o peso, é você carregar o peso. Carrega para esticar, carrega para voltar, tá? Você pode fazer isso contando o tempo, né? Fica mais razoável você treinar dessa forma contando o tempo. Então muitos treinadores eles trabalham com uma coisa que a gente chama de cadência, né? E engraçado que quando os primeiros brasileiros falaram de cadência, né, o pessoal quis tirar sarro, falou que tinha que treinar com metrônomo, né? Que é sempre assim, sempre que alguém traz alguma coisa que seja diferente, né? O pessoal fica, né, desconfortável, uneasy, né? Mas o fato é que hoje cadência é uma das formas mais facilitadoras para você conseguir trabalhar o que a gente chama de consistência de contração muscular. Então se você for assistir os vídeos de treino de alguns treinadores americanos famosos, né, eles usam cadência há algum tempo, só não chamam desse nome, né? Então é isso, Dom. Precisa melhorar o que é a sua execução de treinamento. E água de novo. Sinto muita dor nas mãos no treino de costas e bíceps, a ponto de atingir a falha não por fadiga muscular, mas sim por dor. Então a gente precisa corrigir o que é a sua carga. E muitas vezes a gente coloca uma carga que ela é adequada, por exemplo, não que seja adequado, mas é uma carga que seu braço suporta, mas a sua dorsal não tolera, né? E aí o que acontece? Você começa a dissipar força no braço, em vez de você dissipar força na dorsal, né? E é muito comum isso quando você não tem cuidado com a execução, né? Lembrar que você vai fazer remada, por exemplo, você tem que primeiro fazer a adução da escápula, né, para você fechar a escápula, para você deixar o grande dorsal trabalhar livre amplitude máxima, para você, né, deixar o redondo maior também trabalhar livre amplitude máxima, né, e isso trabalhar o desenho da sua dorsal, né? Eu sei que vocês escutam falar, algumas pessoas, que não faz diferença mexer com a escápula. Faz total diferença mexer com a escápula, tá? Total diferença. Quando você trabalha com a escápula sem estar estabilizada, você está fazendo um exercício de puxada sem nenhum tipo de consciência corporal. Você está fazendo um exercício de puxada que não tem uma... Meu Deus do céu, o que é isso aqui? Faz o menor sentido o menino escrever esses negócios aqui no Instagram. Eu, hein? Gente louca. Que é isso, meu? Eu, hein? Escrevendo confusão no Instagram, a pessoa. Que isso? Pessoa louca. Tem criança que assiste isso daqui. Ah, já bloqueei já, Cindy. Gente louca, meu. Eu, hein? Afe Maria. Bom, tava falando pra vocês. Eu sei que tem gente que fala pra vocês que, né, não tem que segurar a escápula. Gente, isso é o maior desconhecimento de treinamento, de anatomia,
né? Porque quando você contrai a escápula, quando você segura a escápula, você faz com que você tenha uma exigência mecânica, cognitiva melhor de grande dorsal e de redondo maior. Você consegue fixar o movimento, tá? Nesses músculos você consegue então desenvolvê-los, tá? O músculo que você não consegue desenvolver normalmente é porque você não tem controle. Então, Iago, o que você faz? Você trabalha isometricamente trapézio e romboides, aduzindo a escápula, tá? E trabalha isocineticamente grande dorsal e redondo maior, aproximando o seu braço da sua dorsal, tá? Tem que ajustar esse peso. Se você está cansando o braço, provavelmente seu braço, você está com um peso adequado para o braço e não para dorsal, tá? E tem que ter o cuidado de, por exemplo, quando você vai fazer todos os movimentos de remada, o teu cotovelo tem que ir o máximo para trás possível. Você tem que sentir, né, até a tua pele da dorsal ela dobrar por cima dela mesma, né? Senão fica aqueles movimentos encurtados de dorsal que, cara, não são eficientes aí a longo prazo. Você vai ficar com aquela dorsal que pode até ganhar um volume, mas fica lisão, assim, você não vê desenho nenhum. Pepsi Boys. Bom dia, Doc. Estou com dificuldade de perder aquele resto de gordura abdominal, sem com quem eu perca massa muscular. Teria alguma dica? Peps, é assim. Esse é o grande problema de você ganhar gordura, né? Com o tempo fica difícil de você conseguir tirar 100%. Mas vamos falar exclusivamente de gordura abdominal. Aí, gordura abdominal a gente reserva uma gordura ligada a estresse físico, ligada a alta demanda, física, sem que você tenha uma adequação alimentar, né, que seja coerente aí com o seu objetivo, tá? Então, uma das coisas que ajuda a tirar a gordura abdominal é a fragmentação alimentar, é o fracionamento alimentar, na verdade, né? Fragmentação por fracionamento e não fragmentação por simples fragmentação. E muita paciência. E aí existem, né, tratamentos estéticos, né? Na clínica, por exemplo, a gente tem uma máquina que é um ultrassom microfocado, né? Então, o que esse ultrassom faz? Ele ataca a célula de gordura na profundidade e faz com que ela tenha uma morte programada. Então, ela vai destruir ao longo do tempo, tá? E ele também ajuda a dar uma puxadinha na pele. Então quem cuida disso é o Guilherme, é meu irmão, que é dermato, né? Ele que cuida da indicação disso para ver quem que vai se beneficiar mesmo desse tipo de procedimento, né? E geralmente a gente usa justamente na barriga, né, perto do umbigo, na região da crista ilíaca, aqui assim do lado, e na região do flanco, aqui nas costas, tá? Mas a gente usa em épocas, né, onde você consegue, né, observar esse gato, onde você consegue observar esse resultado, né? Não adianta você querer emagrecer fazendo o procedimento, né, pessoal? Isso é uma coisa séria, né? A gente tem às vezes tem uma ansiedade de querer fazer procedimento para ajudar a emagrecer, né? Emagrecer na dieta, o procedimento é para fazer o que é o ajuste estético do negócio, tá? Mas existe isso,
tá? Existe essa condição. Pepsi, talvez seja interessante para você, né? Ultrassom microfocado, tá? Isso daí é bem legal. Vocês gostaram do bigode, né? A Roberta ela vai para Portugal dar aula no Congresso Europeu de Nutrição. E aí eu vou deixar crescer um bigode para quando ela chegar, eu estar de bigode e ela ela gritar. Ela odeia o bigode. Eu acho massa o bigode. Eu fico com cara de policial dos anos 70. Despachante, massa. O bigode dá uma carinha de cafajeste, né? Tipo, ah, malandrão, lalá, gato. Ah, gato. Bicho orelhudo. Eu vou deixar o bigodeiro mesmo. Ai, ai. É engraçada a cara que ela faz quando ela vê o bigode. Ela olha assim. Daniel Isabo. Meu cachorro me acorda até 2 vezes na noite para abrir a porta para ele fazer xixi. A interrupção do sono pode prejudicar a hipertrofia? Daniel, cronicamente sim, né? Você sabe que uma das coisas que mais... galã de padaria, pode crer. Uma das coisas que mais atrapalha a função de produção de hormônio, testosterona ou... Ó, gato. Não vão brigar, não. Esses gatos aí se pegam. Então, Daniel, uma das coisas que mais atrapalha a produção de testosterona ou função da tireoide é justamente sono fragmentado, a interrupção do sono. Então, não é legal, cara. Mesmo que você consiga dormir na sequência, não é o ideal. Vamos arrachar um outro esquema aí pro teu cachorro poder se urinar à noite, tá? Paulo Mesquita. Sinto meu peitoral responder no treino, mas não desenvolve nada, tipo um buraco no centro, me deixando bicudo. Tenho 40 anos e treino há 3. Paulo, na verdade eu precisava ver o que você está falando, né? Porque pelo que você está descrevendo, tipo um buraco no centro, seria um pectus excavatum, por exemplo, né? Que é uma variação anatômica do formato da caixa torácica, né? E que incomoda muita gente, né? Agora, em relação ao tempo de treino, se você treinar 3 anos já, né, 3 anos completos, você está no 4º ano de treino, então a gente já pode considerar você um cara experiente, tá? O que eu acho que talvez valha a pena você perceber é o seguinte: sentir o treinamento de peitoral significa que você conseguiu eficientemente fazer contrações musculares, mas a minha pergunta é, você tem conseguido aumentar cargas ou volume de treinamento de peitoral? Porque muita gente, Paulo, fala o seguinte para mim: cara, treino 2 vezes por semana no peitoral, eu faço toda vez os mesmos exercícios, eu não perco carga, eu consigo fazer todas as repetições, né? E o problema é exatamente esse. Por quê? Porque se você faz tudo sempre igual, a sua musculatura ela para de aumentar por causa da demanda, estabiliza. O que eu percebo, pessoal, é que a maioria, se não a totalidade das pessoas que reclamam de platô, né, elas têm especificamente esse erro de treino, que é uma dificuldade de compreender que a gente tem que sempre aumentar um pouquinho o desafio do exercício, tá? Por exemplo, meu penúltimo treino de peitoral,
Então eu passei por uma cirurgia de cervical, eu perdi força de deltoide e bíceps desse lado do corpo, né, do lado direito. Então eu estou voltando a alguns exercícios. Primeira semana, para vocês terem uma ideia como afetou, eu estava fazendo supino com 10 quilos. Eu estava fazendo bíceps com 2,5 kg. Tá? Como que estava brabo o negócio. Né? Eu não conseguia fazer elevação lateral. Ontem eu treinei peitoral, eu já estou conseguindo fazer supino, né, livre com 47 quilos. 47. Porque eu vou aumentando cada semana, cada treino que eu faço, eu aumento 2 quilinhos. Né? Quando eu não consigo aumentar o peso, o que eu faço? Eu aumento uma repetição. E quando eu não consigo aumentar uma repetição direto, por exemplo, estou fazendo 12 repetições, não consigo fazer 15, o que eu faço? Eu faço até a 10ª, descanso 10 segundos, e aí eu faço mais 5 repetições. Então isso são técnicas que a gente usa para aumentar o que é a quantidade de trabalho realizado. Então, Paulo, o que eu sugiro que você faça? Faz um log de treino, tá? Coloca quais exercícios de peitoral você fez, quantas séries, quantas repetições, qual foi a carga, e aí a gente consegue estudar o que é esse desenvolvimento que você está sentindo falta, porque até a gente determinar que você tem conseguido cumprir o que são as demandas para que o seu físico desenvolva, né, é muito relativo fazer alguma coisa muito complicada, muito complexa para fazer com que você retome o que é esse ritmo de desenvolvimento. A maioria dos nossos erros, Paulo, são erros simples, tá? Porque geralmente essas coisas mais específicas, os detalhes, eles são reservados para as pessoas que são atletas profissionais, ou seja, que tem um ritmo de treinamento insano e que tem uma quantidade de treinamento muito grande, que tem como é que fala? Tem uma especificidade muito grande, são atletas de esportes que determinam vários tipos de treinamento, enfim. Muito provavelmente não é o seu caso, Paulo, tá? Eu vejo mensagens do pessoal, eu acho engraçado. Geilson, ele usa um bigode igual ao meu, só que ele usa sério, ele não usa porque ele está querendo encher o saco de alguém, ele usa porque ele realmente tem essa cultura do bigode dentro dele. Geilson, muito bom, Geilson é um cara bibito, né, Geilson? Geilson. Deixei crescer o bigode. Pra ficar igual quem? Igual minha mãe. Muito bom, Geilson primeiro. Ai. Geilson. Ai. Benza a Deus. Vamos para as perguntas. Milena. Bom dia. Tem algum problema treinar de manhã glúteo, perna e de noite superiores? Milena, não te diria que tem um problema, mas assim, é bastante coisa para você coordenar a sua recuperação no dia, né? Então, o
que a gente tem que observar? Primeiro, qual é o tipo de resultado que você deseja, né, em relação à hipertrofia, definição, auxílio na perda de gordura, né? E precisamos ver se o teu corpo tolera isso, né? Mas é bastante coisa, né? Você treinar glúteo e membros inferiores de manhã e à noite você treinar tronco, né? E o que você chama de superior? É um treino meio que todo superior, deltoide, peitoral e dorsal, né? Olha, Karen Bank está em Israel. Karen, como é que você está aí, hein? Como é que estão as coisas aí? Bom dia para você, minha querida. Então, Milena, eu acho que é bastante coisa, tá? E quando a gente fala bastante coisa, quando você cria um arrasto metabólico desse jeito, o que acaba acontecendo é que ele não só não vai melhorar você, mas o excesso de estímulo físico, né, de demanda física, ela acaba criando uma condição metabólica que você acaba não conseguindo desenvolver e você acaba atrapalhando o desenvolvimento. Então você interrompe o desenvolvimento de membro inferior e não consegue estimular corretamente o superior, né? Treino é que nem sal, Milena. Pouco é ruim, mas demais atrapalha tudo, tá? Que coisa, né, pessoal? Tem alguém de Manaus aí? Como é que estão as coisas aí em Manaus? Que época complicada que a gente está, né? Conflito na Ucrânia, conflito em Israel, Manaus com essa fumaça que o pessoal não consegue viver sua vida direito, sabe? Que coisa, que época triste, né, meu? Manda notícia aí de Manaus. A Karen respondeu pra gente, fisicamente estou bem, mas emocionalmente... Cadê? Estou uma semana sem treinar, buscando forças para voltar à rotina. Te entendo, Karen. Eu espero que você encontre essa força aí. E se a gente aqui na live consegue te fazer companhia e te dar um estímulo, né? Que você use isso para você tentar manter sua vida o mais sob controle possível, né? Bem é difícil falar, mas sob controle. Rabner Reter. Como tratar síndrome do piriforme? Até dirigir está difícil por dor no glúteo. Rabner, você está falando um assunto muito importante, né? Síndrome do piriforme, né? A gente costuma chamar também síndrome do bumbum malhado. Isso daí é uma inflamação de uma musculatura que faz rotação externa do quadril, tá? E que normalmente acontece por quê? Porque você tem um encurtamento dessa musculatura, uma diminuição de amplitude, né? E que em algum movimento você faz uma lesão dessa musculatura, essa lesão ela não cicatriza e ela vira uma inflamação, tá? Então a gente tem uma condição muito, muito chata. E para tratar a síndrome do piriforme, primeiro você tem que tirar o que são os exercícios que são mais agressores aí para essa região, né? Então precisa, infelizmente, durante um tempo, tirar exercícios do quadril. E aí o que a gente faz? Olha lá, o Bruno Heiker mandou informação de Manaus. Choveu durante os últimos 2 dias, então a fumaça melhorou. Que bom. Fico feliz. Então, Rabner, o que a gente faz, né? Primeiro a gente tem que tirar os exercícios de quadril, tá? Segundo, não dá para tirar exercício de membro inferior, mas não dá para você fazer exercício que usa muita musculatura de quadril, mesmo que seja só para estabilização. E sempre que você for fazer qualquer estímulo de treino,
você precisa fazer uma liberação miofascial e um alongamento, porque muito do que é síndrome piriforme ela acontece por conta de um encurtamento, né, por conta de uma incapacidade de trabalho na sua amplitude total do quadril, tá? É movimento muito encurtado, é posição, é muito tempo sentado, tá? Então, o que vai melhorar a tua síndrome do piriforme, com certeza é liberação, com certeza é treino de flexibilidade e ganho de alongamento. Ó, fiquei muito feliz aí que o pessoal acolheu a Karen Bank aí, que está em Israel, no meio do conflito, passando por toda essa situação aí. Karen, um beijão para você. Todo mundo aqui orando, rezando para que acabe logo essa situação e que você fique protegida aí, tá? E que precisando da gente, estamos aqui, né? A gente te faz companhia, tá? Victor VTX, bom dia, estou no processo de emagrecimento, tenho uma testo ainda bem baixa, 120, porém eu tenho uma libido altíssima, existe alguma explicação? Existe, Victor, você é um baita de um safado, né? É isso que é a explicação. Você é um tarado mental, um depravado sexual, um cabra libidinoso, libidinento. Você, Victor, você é o cabrinha do dedo apontado, que está sempre querendo cutucar a namoradinha, né, seu cabra demônio. É isso que acontece, né? Existe um monte de gente que tem uma testosterona de 400 e aí já fica, né, chateado, já fica achando que isso acabou a vida lá, né? E você não. Você está com essa testosterona de 120, apontando o dedinho no seu shortinho, né? De manhã já acorda daquele jeito, de que jeito? Daquele jeito, dando sinal, né? Geralmente para a esquerda, né? Anatomicamente os homens eles têm essa coisa de dar seta para a esquerda, né? Porque é isso, né, Victor? É muita safadeza na sua cabecinha, né? Menino danado, né? Se for ver as fotos que guarda no celular, já sabe, né? É um cabra libidinento, né, Victor? Victor. É. Ah, Victor. O que está aberto no seu também no seu computador essa hora, Victor? Se vasculhar o seu computador, meu Deus do céu, hein, Victor? Ai, Victor. Victor. Seguinte, é legal que você mandou essa pergunta porque todo mundo acha que libido ela depende 100% de hormônio. Não é bem assim, né? Tem uma relação muito grande com hormônio, né? Mas não é uma coisa 100% hormônio. Então, existe essa correlação, é uma correlação forte, mas você não é 100% dependente do hormônio. Então, o que, por exemplo, pode acontecer com você? Pode ser que você esteja com seu estradiol normal. Por quê? Mesmo no homem, né? Mesmo no homem, dar seta para a esquerda é foda, né? Mesmo no homem, a libido e a performance sexual ela é garantida pelo estradiol, não pela testosterona. A testosterona ela dá iniciativa, tá? Por isso que às vezes o pessoal vai tentar aumentar a testosterona, toma clomifeno, por exemplo, em vez de melhorar a libido, piora, tá? Agora, Victor, vamos falar de alguma coisa que seja útil para você, né? Você já fez todo mundo dar risada aqui,
Eu também agradeço pela sua sinceridade, né? Primeira coisa, a gente tem que refazer esse exame de testosterona para ver se ele está certo, Vitor. Porque pode ser que ele não esteja certo, tá? E erro laboratorial, pessoal, tem acontecido muito, muito, muito. Tanto que ultimamente eu tenho concentrado todos os exames dos meus pacientes num laboratório específico. Aqui em São Paulo, que é um laboratório que eu tenho muita confiança, tá? Inclusive a parte de imagem também, né? Que é o Alta, né, da rede DASA. Então isso me dá mais segurança, né? Mas então, primeira coisa, você precisa refazer esses exames para ter certeza desse valor. Segunda coisa, se esse valor está assim, Vitor, significa que você tem uma alteração metabólica importante, né? Chama-se síndrome MOSH, e que indica que a sua resistência periférica à insulina está alta. Então você vai refazer os exames, né? E de preferência você vai procurar um endócrino, ou um médico do esporte, ou um nutrólogo que trabalhe com esporte, né? Se bem que no teu caso é emagrecimento, um nutrólogo em geral ele dá conta disso, né? Para tratar o que é essa síndrome metabólica, porque provavelmente você vai ter que mudar algumas coisas na tua alimentação. E quando isso acontecer, sua testosterona voltará progressivamente a níveis que são níveis adequados. Olha só quem está por aqui, André de Sapato Novo. Há quanto tempo, André? Existe um percentual de gordura mínimo para fazer lipoaspiração? Olha, André, eu preciso perguntar para um plástico, né? Quem eu tiro minhas dúvidas. Então, Renato Fusaro, né, que é o meu amigo, e o Dr. Thomas Benson, né? Então são dois profissionais que eu costumo consultar para saber sobre procedimentos cirúrgicos estéticos, tá? Mas acredito que quanto menos gordura você tiver, ou seja, quanto mais for um detalhe que você vai resolver, melhor é o resultado que você terá, tá? Cirurgia estética, né, cirurgia plástica, lipoaspiração, ela não é um processo de emagrecimento, ela é um processo de correção de detalhes, né? Então, pelo amor de Deus, nunca pensem em emagrecer em cirurgia. Eu falo para vocês porque, por exemplo, Fusaro, ele me conta muita história, paciente que marca a cirurgia plástica, está pesando, sei lá, 70 quilos, né? Aí marca o procedimento para dali 1 mês, 2 meses, e aí em 2 meses a pessoa chega com 78 quilos. E aí você não consegue voltar ela nem para o peso que ela estava quando ela marcou a cirurgia, né? Que é aquela história, já que eu vou fazer uma plástica, então eu vou desencanar. Meu, isso vira um desastre, né? E a maioria das vezes tem que desmarcar a cirurgia por causa disso. Então eu acredito que quanto mais for para detalhe, né, melhor a chance de um resultado bom. Rafael Araújo, dieta para gordura no fígado, Rafael, é dieta normalmente hipocalórica, tá? Agora, não é qualquer forma de dieta hipocalórica que você consegue fazer, né? Se você já chegou com uma doença hepática não gordurosa, não alcoólica, significa que alguma coisa está errada, então tem que cortar a bebida alcoólica, né? Mas não é alcoólica a minha esteatose. Então, mas a caloria do álcool, ela vai contribuir para que você tenha esteatose, então tem que tirar completamente o álcool, né? A segunda coisa é que precisa de uma organização, uma progressão. Se você nunca cuidou da sua alimentação, você não vai conseguir fazer uma dieta de restrição de caloria, tá? Então vamos uma coisa de cada vez, né, para não ter problema. Aves mansas. Como deixar de me importar com o que as outras pessoas pensam sobre mim? Em terapia, identificou forte orientação ao outro, autoimagem péssima, autocobrança.
eu não posso te falar como que isso vai ser atingido. Isso é um processo de terapia mesmo, a vens mansas, né? Mas eu posso te falar o que eu faço, tá? Então, o que eu penso assim, eu não fui construído, né, com ninguém grudado em mim, né? E também, né, não foram opiniões de outras pessoas que me construíram, né? Logo, não é a opinião de outras pessoas que vai fazer com que eu me destrua ou que eu me modifique, né? Evidentemente que você tem que ter pessoas de confiança, né? Mas pessoas que gostem de você, né? Eu escuto a minha esposa, eu escuto as minhas filhas, eu escuto o meu pai, o meu irmão, eu escuto a esposa do meu pai, né? E essa forma de você blindar-se em relação ao que é opinião de terceiros, né, é de fato você saber que são opiniões, né, que as pessoas elas recomendam você fazer muitas coisas que elas mesmas não fariam, né? Olha quanta gente que manda o outro fazer dieta ou manda o outro treinar e não treina, né? E por aí vai. Então, eu acho que isso é a primeira fase, né? Você já conquistou, que é perceber que você tem essa inclinação, que esse comportamento em você é recorrente e que infelizmente às vezes pode ser predominante, né? E a segunda coisa é você mudar de atitude, né? Então é aprender a ligar um pouco um botãozinho, né? O botãozinho do foda-se. Mari Sayuri Shimada Osório. Como fazer para a imunidade não cair durante os treinos? Mariane, o que está mais relacionado à imunidade no treino de forma aguda é a alimentação, tá? Oh, meu Deus do céu, o que aconteceu, hein? Todas as periquetes, elas agora entram os machos dessa live, Vieira. Os machos dessa live estão te bloqueando, querido. Você larga a mão de você. Larga a mão de ser ousada, de ser desrespeitosa. Pronto. Mas é uma estupidez mental. Daniel Isabo. Fazia 40 minutos andando na esteira inclinada, mas trouxe para 20 minutos de HIIT. Gosto mais porque é mais dinâmico. Dá na mesma? Não, não dá. Ele ajuda a remover gordura, tá? Mas não é a mesma coisa. Qual o risco de catabolização? Não ganhar peso? Tenho 1,65 m, 23 anos e 68 quilos. Olha, Daniel, tudo que você faz tem que ter uma harmonia, tá? E se não tiver uma harmonia, né? O que é isso daqui? Se não tiver uma harmonia, claro que você vai ter um risco de fazer uma... Pronto. Se não tiver uma harmonia, você vai ter o risco de perder massa muscular, tá? Agora, não avaliaria teu físico pelo seu peso, né? Brenda Damasceno. Bom dia, tenho 1,60 m e peso 103,5 kg. Confesso que estou muito desanimada com a academia. Está sempre cheia. Sinto que estou desanimada. O TDAH ajuda, infelizmente. Algum conselho, dica para engatar uma vida com qualidade? Brenda, o conselho é você aprender a criar conforto no seu desconforto, Brenda. Não tem um conselho assim. Se a academia está cheia, né, o que muda nos pesos e nos aparelhos se a academia estivesse vazia, né? Ok, pode ser que você tenha fila para usar os aparelhos, mas o teu objetivo na academia não é confraternizar, né? É usar o aparelho.
Se tem 5 pessoas, se tem 1 pessoa, se tem 0 pessoas, o aparelho não vai mudar, nem o peso, nem a necessidade de esforço. Então, você precisa encontrar o que é a sua capacidade de viver em desconforto. Quanto mais você fizer isso, inclusive, melhor vai ser para a sua condição psíquica, né? Para o seu TDAH, por exemplo, porque você vai se condicionar, né? Você vai se focar em resistir o que é aquilo. Né? Eu acho que o grande problema das pessoas hoje é que todo mundo, né, e todo mundo mesmo, no geral, né, as pessoas elas não estão aceitando a se colocar em situações desconfortáveis. Eu não imagino uma época mais fácil de você ser bem sucedido. Porque hoje ninguém está afim de aguentar nada. Ah, eu não tolero isso, ah, eu não faço, ah, eu não gosto. E aí o que acontece? Todo mundo fica de medíocre para baixo. Ah, mas a concorrência está alta. Se você for ficar na mediocridade, concordo. A mediocridade, a concorrência sempre vai ser mais alta. Conforme você vai aumentando o que é a sua capacidade de resiliência, cada vez menos vai ter competidor. Então, Brenda, o que eu recomendo para você é enfrentar justamente os seus problemas. Né? Uma terapia de enfrentamento. Sabe por quê? Porque a gente se acostuma com tudo, com o bom e com o ruim. Então, se você for todo dia na academia, cheia, né, você vai se acostumar com isso. Aliás, se eu fosse você, eu iria na academia no momento mais cheio que tivesse. Me obrigaria a ir. 15 dias, 20 dias. E aí, o que eu faria? Eu iria para o horário que você está acostumado a treinar. Está cheia, mas não está tão cheia assim. Sabe que o ser humano, ele olha as coisas por comparação, Brenda. Por comparação. Eu estava vendo um trabalho científico que é mais de antropologia, que a história é a seguinte. Um sujeito ele vai no cinema, tá? E quando ele chega no cinema, ele descobre que o horário que ele escolheu não era mais R$ 20 a entrada, era 40. Ele fica puto e volta para casa. Da mesma forma, esse sujeito, em outra situação, ele vai no cinema. E aí, quando ele chega no cinema, ele descobre que o ingresso que ele tinha comprado anteriormente, ele perdeu. E custava R$ 20. E quando ele chega no cinema, ele pega e fala assim, pô, tô aqui, tá, me vê um ingresso. Ele compra outro ingresso. Ele gastou os mesmos R$ 40. Agora, por que quando ele perde o ingresso, ele ainda assim vai no cinema e gasta mais R$ 20, os mesmos R$ 40, e quando ele chega lá e o ingresso é R$ 20 mais caro do que ele imaginava, ele não vai. São os mesmos R$ 40. É justamente essa que é a pergunta importante. Né? O que ele está fazendo? Ele está usando uma métrica, ele está usando uma comparação, né, que faz com que ele perca, na realidade, o que é o foco de ir ao cinema, que é justamente o quê? Quanto custa esse ingresso? São os mesmos R$ 40. Vou te dar um outro exemplo. Você chega numa loja, né, que é perto da sua casa e ela tem um aparelho de som que você quer comprar e que está R$ 200. E aí, você descobre que do outro lado da cidade tem o mesmo aparelho de som, só que custa 100. Aí o que você faz? Fala, pô,
Se eu tenho esse aparelho de som por R$100 numa loja do outro lado da cidade, né, eu não vou pagar. Por que eu vou pagar 200? Vou lá na loja do outro lado da cidade. Agora você vai comprar um carro. Esse carro custa R$100 mil. E na loja do outro lado da cidade custa 99.900. Você cruzaria a cidade para pagar R$100 mais barato? A maioria das pessoas não. E aí você se pergunta, mas por quê? São os mesmos R$100. Só que quando você compara o volume de dinheiro para um aparelho de som que custa 100 e vira 200, e quando você compara o preço de um carro que custa 100 mil e vira 99.900, na escala você começa a achar, né, ou distribuir importâncias diferentes. E isso deixa economista louco, porque são os mesmos R$100. Então, tudo na nossa vida é uma questão de comparação, Brenda. E se você se coloca numa situação mais desconfortável, quando você volta para a situação anterior, você consegue lidar melhor com aquele problema, tá? Então, vale a pena você raciocinar aí o quanto você tem se exposto a situações que são desafiantes no seu dia, né? Argumentos para você não fazer isso? Tem vários, vou concordar com você em todos. Né? Isso é chato, isso é aquilo. Tá bom, mas o fato é o que você precisa fazer. O fato que você precisa fazer não muda, independente do argumento que você me dê, da dificuldade que você me dê. Né? Então, é isso que é importante. Silas Júnior. Bom dia, rompi o ligamento cruzado anterior sem operar. Estou fazendo um tratamento conservador com fisioterapia e musculação. Vou poder voltar a agachar com altas cargas novamente após recuperar a musculatura da perna? Não sinto dores ou falseio, mas perdi massa muscular. A priori, Silas, você vai conseguir fazer o seu treino inteiro. A única coisa que você não vai conseguir fazer, né, com segurança é esporte, né, porque você vai sentir falta do que é a estabilidade do seu joelho, né? Cara, é que lesão ligamentar, né, ela é também uma lesão pré-artrósica, né? Então, uma lesão de ligamento cruzado anterior, ela culmina muitas vezes com lesão meniscal e aí as coisas, elas, com o tempo, você acaba tendo uma artrose no joelho, numa forma muito mais precoce do que você teria, por exemplo, do outro lado, tá? Então não acho que o meu joelho eu operaria, tá? Simplesmente porque é uma lesão pré-artrósica, tá? Deixa eu ver aqui. Vitor Ferreira, não. Ligamento cruzado anterior é um ligamento que fica dentro do joelho, que faz a estabilização dele, tá? Não é músculo, não. Gualberto Gomes. Depois de perder 47 quilos em 15 meses, parabéns, Gualberto. Comecei uma nova etapa, manutenção, IMC de 24, reduzi minha gordura de 45 para 20. Muito bom. Não interrompa o processo, siga adiante. Oldoni, meu treinador receitou espironolactona para retenção. Olha, Oldoni, eu acho que é uma prescrição ruim, né? Talvez pelo fato, né, dele não ter um conhecimento específico sobre isso. A espironolactona é um bloqueador de receptor androgênico, né? Isso vai não só tirar a sua disposição para o treino, vai acabar com a sua libido e vai fazer com que a sua recuperação do treino ela seja ínfima. É o tipo da prescrição que nota-se que a pessoa ela não tem conhecimento para recomendar, né? Porque isso vai destruir a sua capacidade de realização de trabalho, principalmente você sendo homem, né? Vamos bloquear a ação da sua testosterona. Nem vou comentar mais.
Pessoal, 8 da manhã, estou 1 hora pedalando aqui, eu preciso ir treinar. Hoje eu vou treinar com o Bernardo, né? O Bernardo está vindo aí, a gente vai treinar posterior de coxa. Olha que legal. Olha que muito legal. Então, ó, dia 29 eu vejo vocês em Fortaleza. Se você é de Fortaleza, né, prepare-se, 29 de outubro, eu, Renato Cariani e Júlio Balestrin estaremos aí com você, tá? Vamos passar o dia com vocês, né? Espero que nos encontremos. Então depois fala assim, eu não sabia que você veio para cá. Então fica de olho aí, vou colocar nos stories para lembrar vocês. Vou colocar, como é que chama? Vou colocar link, né? Grande meu Beiro de Salles. Bom dia, irmão. E aí eu vou deixando vocês a par. 29 de outubro, Fortaleza. Beleza? Beijo. Camilinha, ótimo dia para você. Obrigado pela ajuda. A gente vai se falando. Ai...